Olá pessoal, o reverendo Augustus Nicodemos gravou com exclusividade a nós da revista Comunhão. Ele é pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, em Goiás, e vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa obra ela foi elaborada a partir de diversos programas de rádio que são mantidos pela Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, onde o pastor Natsan Matias traz perguntas dos nossos ouvintes e eu respondo. Então são perguntas de todos os tipos, que você imaginar. As pessoas trazem dúvidas que elas têm, doutrinárias, dúvidas sobre comportamento, sobre questões da cultura, questões da vida, questões a respeito de interpretação da Bíblia. São muitas e muitas perguntas. Nós gravamos quase 300 programas respondendo a essas indagações. E o título do programa é Em Poucas Palavras. A Mundo Cristão tomou conhecimento desse programa quando um dos nossos ouvintes, que foi muito abençoado pelos programas, ele resolveu por conta própria fazer a transcrição e nos apresentou um manuscrito já pronto. A Mundo Cristão amou a ideia, amou o projeto e então elaborou o livro em cima dessas respostas que a gente dava para as perguntas. Como as perguntas eram muito complicadas e as nossas respostas tinham como objetivo descomplicar o assunto, os editores da Mundo Cristão resolveram dar o livro o título Cristianismo Descomplicado, não é? Ou Descomplicando o Cristianismo. E a nossa expectativa é que os leitores sejam muito abençoados, como os nossos ouvintes têm sido. E nós temos respostas de ouvintes de toda parte do Brasil e de todas as comunidades, muitas comunidades de fala portuguesa mundo afora. E a nossa expectativa é que o livro seja uma bênção para um público brasileiro que não tem tanto acesso às mídias sociais, né, para escutar o programa, mas que gosta ainda de ler. Esse é o alvo do livro. É uma luta diária me lembrar de lembrar aquilo que o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios. O que é que você tem que você não recebeu? Eu creio que Deus me deu muitos privilégios durante a minha vida, que se outras pessoas tivessem tido, elas teriam correspondido da mesma forma. Tive o privilégio de estudar em boas escolas, fazer cursos de teologia no exterior com bons mestres. Tive tutores aqui no Brasil que me orientaram, me ajudaram. Tive oportunidade de serviço em instituições no Brasil que moldaram minha maneira de pensar. Por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu fui chanceler durante 10 anos. Diretor do curso de teologia no Andrew Jumper também. Então foram oportunidades que Deus me deu. Eu não me vejo como uma pessoa... Eu sou uma pessoa absolutamente ordinária, comum e obscura que teve oportunidades. E eu tenho certeza que se outras pessoas tivessem as mesmas oportunidades que eu tive de estudar, de ser tutoriado, mentoreado, elas estariam correspondendo da mesma forma. Então eu me lembro disso todo dia. O que é que eu tenho que eu não recebi? Então, nada. Se alguma coisa sou, é só porque recebi mesmo, pela graça de Deus. E outros são capazes de fazer a mesma coisa ou muito melhor como fazem. Quando Cristo me chamou para ser um pregador, eu tinha feito engenharia elétrica, estava fazendo um curso de desenho industrial, mas nada daquilo enchia meu coração. E descobri o Evangelho e o chamado pastoral mudou minha vida completamente. Então eu gosto muito do que eu faço, mas amo mesmo, eu não concebo minha vida sem isso. Então o que me motiva, na verdade, é cumprir esse mandato, esse chamado que Deus me deu para ser um pregador. Embora
eu tenha publicado muitos livros e muitos artigos e tudo, mas eu me vejo basicamente como um pregador do Evangelho. E é isso que eu mais gosto de fazer. Se você perguntar o que é que você prefere, escrever um livro ou fazer uma série de pregações, eu prefiro fazer uma série de pregações. Me dá muito mais prazer e alegria fazer isso. Me renova, mesmo quando eu estou cansado. É uma fonte de alegria, de encorajamento e me ajuda a continuar. Então, respondendo a sua pergunta, não é, são as duas coisas, não é, novos desafios, porque a pregação sempre ela representa um desafio, particularmente se você prega numa mesma igreja. Se você é só um pregador itinerante de circuito, você prega o mesmo sermão em 15 igrejas. Mas eu sou pastor de uma igreja local. Eu prego 3 vezes todo domingo. Então eu preciso estar pronto. E durante a semana isso me leva a estudar a Bíblia, consultar os comentários, estudar o que outros disseram sobre aquela passagem antes de mim, para não dizer bobagem, né? Então isso me dá muita alegria e é o desafio da conquista e sempre é um novo desafio. Você produzir um novo sermão que seja no mesmo padrão, que abençoe a igreja, ajude as pessoas, é sempre um desafio. E depois de um certo tempo as pessoas não aceitam que a qualidade seja para baixo, né? Então a gente tem que se superar, né? Eu sou presbiteriano, né? E presbiteriano não é ruim de profecia, né? É uma incógnita. Que você está certa em detectar que há realmente um interesse crescente dos jovens, da juventude, pela fé reformada. Isso é verdade, existe mesmo. O que é que isso vai resultar em termos de formação de instituições, de igrejas, que impacto isso vai ter no mundo evangélico atual? Isso ainda nós vamos ter que esperar para ver. Mas eu creio que ou de um jeito ou de outro vai fazer uma diferença muito grande, já está fazendo a diferença muito grande. Algumas denominações tradicionais, pentecostais, elas já estão sentindo a força do pensamento reformado em algumas das suas igrejas. Isso tem provocado às vezes uma reação contrária, porque o movimento pentecostal ele é arminiano na sua teologia, e o movimento reformado é calvinista, então há uma diferença de opinião com relação à maneira da salvação. Então tem tido alguma reação negativa, mas outros pastores e líderes, igrejas de origem pentecostal têm aberto as portas para olhar essas doutrinas bíblicas, não é? Então eu vejo que isso vai mudar essas igrejas pentecostais históricas, em algum sentido vai ter uma mudança. E vai afetar também as igrejas reformadas tradicionais, que estão recebendo, vamos dizer assim, sangue novo, né? Gente jovem chegando e animada, querendo trabalhar, querendo servir, querendo fazer a diferença. E essas igrejas históricas elas vão ter que se abrir para receber essas pessoas. Então eu não sei bem qual vai ser o resultado final, mas que vai afetar tanto o movimento pentecostal e neopentecostal como as igrejas reformadas, isso eu não tenho dúvida. Deus tem feito muitas coisas na igreja brasileira nos nossos dias, e é com alegria que a gente vê o crescimento do interesse pela pregação expositiva, pelo conhecimento bíblico, pelas grandes doutrinas que marcaram o nascimento da igreja cristã. Então tudo isso é uma obra de Deus. Eu não sei se eu posso falar em avivamento, talvez seja cedo para falar sobre isso, mas que com certeza há sinais de que Deus tem sido gracioso com o Brasil e com o sul global, continentes como a África, a Ásia e a América Latina. Isso é verdade. Deus tem nos abençoado grandemente. Então nós não podemos perder esse momento. A igreja precisa ver o que Deus está fazendo, humilhar-se, procurar a presença do Senhor e se colocar numa posição de serviço a essa humanidade caída que necessita do perdão de Deus e do Evangelho. Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência e pelo convite para participar do programa.